Olá, maravilha de Deus! Mais um podcast. Eu estou muito feliz porque a cada podcast que já foi gravado, já foi feito, os convidados são muito maravilhosos, são convidados top, convidados de primeira linha, e o convidado de hoje, ele é o mais simpático, maravilhoso, o escritor dessa plataforma, o qual tem um carisma. É um escritor muito bom mesmo. É o escritor Adriano Paulo. Seja bem-vindo, meu querido amigo, escritor Adriano Paulo. Antes de nós conversarmos um pouco, porque todos estão aí ansiosos para poder saber um pouco da vida do escritor Adriano Paulo, eu tenho um pensamento assim: a cada podcast que já foi gravado, os convidados sempre trazem algo para acrescentar na fé de cada cristão, na caminhada cristã. É importante, né? Cada testemunho a gente se emociona. Eu particularmente me emociono. E quem não ouviu o último podcast, está aí, vou deixar link. Vou deixar link aí para você também ouvir o podcast com o meu amigo William, do canal Rádio Rock Cristão. Então fica ligadinho aí, porque hoje o convidado é ele, sim, o escritor Adriano Paulo. Mas antes de nós conversarmos um pouco, é importante que você fortaleça o canal EVG Israel TV, deixando seu like e também comentários, comenta, divulga aí nas suas redes sociais, pega o link aí, joga lá no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, enfim, todas as redes sociais que você tiver aí, compartilha. É isso aí, meu amigo, escritor Adriano Paulo, seja bem-vindo e vamos para uma conversa maravilhosa. Muito bem, muito bem. Eu quero saudar você, meu querido amigo, o escritor Adriano Paulo, com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal. Querido amigo, eu gosto de chamar assim porque você é uma bênção, né? E é maravilhoso, é simpático. Então, fala um pouquinho do início da sua caminhada cristã, né? Eu sempre faço essa pergunta no começo, né? Curiosidade também, não só minha, mas de todos que nos vê através de vídeos, né? Enfim, e é importante nós comunicar, né, o encontro que nós tivemos com o Mestre Jesus. Alguns, como eu, né, algumas pessoas tiveram já desde o berço, né, já foram levados aos pés da cruz. Então é importante que o ouvinte do canal EVG Israel TV, os ouvintes que estão chegando, os novos inscritos, saibam um pouquinho como foi, né, como foi a caminhada, o início da caminhada cristã do meu amigo, escritor Adriano Paulo. Fala um pouquinho aí, meu querido. Olá, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão Rael, esteja com cada pessoa que está nos ouvindo. Para mim, foi uma grande alegria e satisfação ter recebido esse convite dessa pessoa, né? Ademais, se tratando do EVG Israel, um servo do Senhor. Respondendo a sua pergunta, desde cedo, né, desde bem pequeno, eu sempre tive um contato com Deus consagrado, né? Desde cedo eu sempre tive a curiosidade, né, de saber quem é Deus. Sempre tive também bons exemplos dentro de casa, né, através dos meus pais. Mas eu me batizei mesmo foi aos 12 anos, né, de idade, no ano de 1996, né? Esse ano eu morava em São Paulo, na cidade de Osasco, e juntamente com meus pais nós recebemos de um irmão um estudo bíblico. E todo sábado ele estava em nossa casa ministrando
um estudo bíblico com diversos temas. E ali nós vamos aprendendo, né, as verdades bíblicas. Nós vamos conhecendo mais a Bíblia sobre quem é Deus, né? E já citei isso no meu livro Jornada para o Céu, né? Já citei isso no meu canal também. E ao decorrer dos anos, né? Esse primeiro amor foi se esfriando, né? Aquelas verdades, aquele desejo foi se esfriando. Então, assim, quando eu ainda era mais adolescente, né? Mais jovem, então já não tinha mais o desejo que eu tinha no início. Então, eu me firmei mesmo, né? Eu vim conhecer mesmo a fundo a Bíblia, comecei a estudar mesmo. Praticamente foi aos 24 anos, hoje eu tenho 37 anos, né? Então dali pra cá, aos 24 anos, 20, aos 22 anos, eu acho que no ano de 2006 mais ou menos, eu comecei a levar mais a sério a caminhada cristã, né? Dali pra cá, eu passei a estudar a Bíblia, né? E já li a Bíblia toda, né, 3 vezes e pretendo ler mais. E eu sempre tenho esse desejo, né, de me aprofundar, de estar estudando, de estar pesquisando, né? Porque eu penso que a nossa vida, né, espiritual, ela deve ser um aprendizado diário, né? Jamais estamos no ponto de saber tudo, né? Cada dia nós aprendemos algo diferente. Cada dia o Espírito Santo nos molda, né? Ele vai moldando o nosso caráter dia após dia. E nós devemos obedecer, né? Cumprindo aquilo que ele vai nos mostrando. Então, esse foi o início, né, da minha trajetória cristã, né? Cheio de altos e baixos, mas graças a Deus hoje estou firme no Senhor, né? Sempre com esse desejo ardente dentro de mim. E também eu sempre tenho o desejo de passar tudo que eu aprendo, né, aos outros. Seja através do meu canal no YouTube, seja através de uma pregação na igreja, seja através dos meus livros. E também o cuidado também de passar a todos Jesus Cristo através do exemplo, né? E nós devemos viver aquilo que Jesus nos ensina. Nós devemos transmitir a outras pessoas, não somente em palavras, né? Mas através do viver diário, através do nosso exemplo, da nossa maneira de falar, nossa maneira de caminhar, nossa maneira de vestir, né? Em tudo devemos glorificar o nome de Deus conforme está escrito na palavra. Então, respondendo a pergunta número 1, esse foi o início da minha trajetória cristã. Amém, glória a Deus. Eu sempre faço essa pergunta porque lá em Atos capítulo 9, versículo 4, né, teve um encontro de Saulo na estrada de Damasco com o Mestre Jesus. Então eu sempre faço essa pergunta, né, porque é importante a gente saber, é importante que o convidado comente do seu início cristão,
para fortalecer outros irmãos, porque todos nós tivemos o real encontro com o Mestre, né? Muitos são de uma forma assim por amor, outros pela dor, mas sempre fomos abraçados pelo Evangelho, porque Deus tem um propósito na nossa vida, né? Então aí está o início da caminhada cristã do escritor Adriano Paulo. Bom, vamos para a segunda pergunta. E vai ser bênção você continuar conosco. Até o final, ouvindo aqui tudo que o escritor Adriano Paulo tem para nos dizer. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Meu irmão, o escritor Adriano Paulo, o salmista fala assim para nós nos deleitarmos no Senhor e Ele realizará os desejos do nosso coração. Trazendo aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, como surgiu o desejo de ser um escritor? E se o amigo sonha, deseja ser um escritor bem-sucedido, bem conhecido, com milhares de pessoas, acredito que já tem muitas pessoas lendo, né? Mas o mundo todo lendo o que o amigo escreve. Eu particularmente estou lendo, Direito de Recomeçar, e concordo totalmente que as pessoas, todos nós temos direito de uma segunda chance, todos nós temos um direito de recomeçar. Então fala para nós, o desejo, como surgiu o desejo de ser um escritor, e se o amigo deseja ser um escritor bem conhecido, com o mundo todo lendo os seus livros. Fala para nós. Então, o meu desejo pela escrita, ele surgiu lá na minha infância, né? Na década de 90, quando eu ainda era pequeno, eu tinha uns 11, 12, 13 anos. Eu me recordo que na minha casa havia um livro, capa dura, com Jesus na capa. O nome do livro, A Vida de Jesus. Ele era um livro muito bonito, com a capa, com a folha parecendo uma revista, e cheio de ilustrações coloridas em foto. E me chamava muita atenção aquele livro, e eu lia ele muitas vezes, já li esse livro várias vezes. E esse livro, eu falo que ele me despertou esse desejo de me tornar escritor, Acredito também que esse livro ele me preparou para receber as verdades, da Bíblia. E me recordo que eu comecei a escrever, ali ainda na minha infância. Comecei a escrever em folhas de sulfite, a caneta. E quando eu terminava de escrever o livro, eu colava a folha com cola tenaz. E aí eu escrevia outros, com o mesmo assunto, o mesmo desenho da capa. E aí eu fazia vários livros e distribuía para os meus colegas, Meu irmão, meus colegas daquela época. E me recordo também que eu sempre gostei das aulas de português, Quando a professora ela colocava um tema para a gente escrever, então eu terminava rápido, porque eu tinha criatividade para formar uma história, Sempre tive essa facilidade. E me recordo também que na minha adolescência eu escrevi várias histórias, Inclusive tenho 4 livros aqui que eu encadernei na época, Levei na gráfica, eu imprimi, levei na gráfica e encadernei os livros. 4 livros aqui, com assuntos cristãos, São livros de história. E tenho eles guardados aqui.
E tenho também um caderno aqui com várias histórias escritas à mão, né? Esse caderno, ele deve ter uns 20 a 15 anos, uns 15 a 20 anos, esse caderno. Então, eu sempre alimentei esse desejo de me tornar escritor, né? E Deus, tudo, ele tem o tempo certo, né? Se você tem um sonho, se alguém tem um sonho e acha difícil, um dia o sonho vai se realizar. De alguma maneira ele vai se realizar. Porque Deus, ele sonha o seu sonho, né? Eu creio assim. E no ano de 2016, né, não tem muito tempo, eu tive a oportunidade de publicar o livro Eterna Comunhão, né? E no ano de 2017, nasceu o livro Direito de Recomeçar, e no ano de 2019, Jornada para o Céu, um livro de reflexões. E respondendo a outra pergunta, eu tenho sim o desejo de ter os meus livros em uma editora, né, de nome, de ver meu livro em várias livrarias do país, em todas as livrarias, né? E todo escritor tem esse sonho, né? Mas eu me sinto também realizado quando uma pessoa que adquiriu meu livro, ela me fala que aquele livro foi bênção na vida dela, que ajudou ela a sair da depressão, e aquela palavra era tudo que ela precisava ouvir, né? Igual recentemente, uma mulher que adquiriu o livro Direito de Recomeçar disse que a história do livro Direito de Recomeçar é uma história parecida com a história da vida dela. Ela se identificou muito com o livro e ela postou isso no Instagram, né? Isso, para mim, não tem preço, né? Porque eu escrevo por um objetivo e por um propósito, que é transmitir a mensagem, né? Transmitir uma mensagem às pessoas, uma mensagem positiva, uma mensagem que eu creio que Jesus ele me entrega para que eu passe às outras pessoas. Então, quando uma pessoa me diz que um dos meus livros, ou uma palavra do meu livro, foi bênção na vida dela, eu agradeço e glorifico o nome de Jesus e me sinto muito satisfeito, né? E realizado. Mas, respondendo bem a sua pergunta, eu tenho sim o desejo que meu livro esteja, né, em todas as livrarias do Brasil, né, e seja lido por muitas pessoas, e as mensagens que eu transmito, ela vem ajudar muitas pessoas, né. Eu tenho sim esse desejo. E eu acredito também no propósito de Deus, né? E esse for o propósito de Deus, né? Eu ficarei muito feliz. Mas se não for, ficarei feliz do mesmo jeito também, né? E eu agradeço a Deus por ter me concedido essa oportunidade, né? Esse dom de escrever, né? Agradeço a Deus muito e glorifico o nome dele, né? Por ter me concedido esse dom. Amém, glória a Deus. Aí está então as respostas do escritor Adriano Paulo. E a palavra, né? É Salmos 37, versículo 4, capítulo 37, versículo 4. A gente lê assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, para você ouvinte, para você amigo, amiga do canal EVG Israel TV, o segredo, né, para você ter os seus desejos realizados,
Porque Deus pode sim realizar os desejos do seu coração. E aí está o segredo: deleitar-se no Senhor, meditar-se na santa palavra, andar em retidão. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Querido amigo, escritor Adriano Paulo, vivemos numa sociedade onde somos influenciados, tanto influenciado para o bem quanto para o mal. As pessoas precisam, na sua opinião, elas precisam ser influenciadas a ler mais, cada vez mais. Qual é a sua opinião sobre a influência, falando de leitura? Foi muito bom, Israel, você fazer essa pergunta, porque a leitura, né, ela é algo muito importante. A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente até hoje de adquirir conhecimento. Então, eu digo que a própria Bíblia, Deus ele apresentou a Bíblia para nós, e nós temos o conhecimento de Deus através da leitura da Bíblia, né? A palavra de Deus diz que conhecer a Bíblia é o caminho para a vida eterna. Diz também: e conhecereis a verdade vos libertará. É através da leitura da Bíblia que passamos a conhecer a verdade. É através da leitura da Bíblia que caminhamos para a vida eterna e adquirimos a vida eterna. É através da leitura da Bíblia que tivemos o conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, por aqui, nós já vemos a importância da leitura, o peso que ela traz, o peso que ela tem, né? A leitura, ela é importantíssima em nossos dias, né? Sempre foi. Mas em nossos dias, onde tem muitos outros meios, né? Como televisão, internet, vídeo, filme, entre outros. A leitura ainda continua sendo o meio mais importante e eficaz para o conhecimento, né? Quando você quer pesquisar um determinado assunto, você encontra vários livros sobre esse assunto, né, de autores que vão te passar o conhecimento daquele tema. Então você passa a abrir, né, a mente, ver o mundo por uma nova perspectiva, uma nova ótica. Então, eu digo que a leitura é muito importante, mas muitas pessoas consideram a leitura como algo monótono e chato, né? Monótono e chato, porque não foram incentivadas lá na infância ou durante a sua vida a ler. E quando se depara com um livro, começa a folhear as primeiras páginas, sentem sono, porque não tiveram esse incentivo. E devem ter esse incentivo. Hoje nós devemos incentivar as crianças a lerem, porque ler é conhecer novos mundos, ler é adquirir conhecimento, né? Então eu digo, até aconselho essas pessoas que não têm o hábito de ler, as pessoas que até querem ler livros, mas não têm o hábito. Eu aconselho a ler trechos pequenos por dia, né? Você lê um parágrafo hoje, amanhã você lê outro parágrafo, depois outro, e assim vai. Leitura devagar. E conforme for se habituando, vai aumentando, né? Uma folha, 2 folhas por dia. E outro ponto que eu aconselho e acho importante é incentivar a pessoa, o jovem, a ler aquilo
que ele gosta, né? Por exemplo, você gosta de esporte? Então compre revista de esporte, compre livro de esporte, porque a leitura ficará mais interessante, porque é algo que você gosta, né? Você gosta de carro? Compre a revista que fala de carro e a leitura ficará interessante para você. Gosta de quadrinhos, desenhos? Leia revistas de quadrinhos, gibis. Então é outro conselho que eu dou. Ler aquilo que você gosta. É a tua maneira de você incentivar uma criança. Existe Bíblia ilustrada, Bíblia em quadrinhos. É uma maneira legal de incentivar uma criança. Você comprar para ela uma Bíblia em quadrinhos ilustrada. Ficará mais atrativo, né? É uma maneira eficiente de incentivar. Então, respondendo a sua pergunta, eu considero muito importante, sim, influenciar as crianças, os jovens, os amigos, a ler. Porque ler se traz conhecimento, né? Ler traz conhecimento. Ler é descobrir novos mundos. Abre a mente. Então, respondendo a pergunta, eu considero, sim, muito importante e incentivo, sim, a leitura. Aí está, meu querido amigo escritor Adriano Paulo, nos dizendo que é bom influenciar, né, as crianças desde pequeno. E você que já é aí adulto, quer começar no mundo da leitura, ele deu umas dicas aí. Eu, quando criança, eu gostava muito de ler os quadrinhos, os gibis, né, da Turma da Mônica, Chico Bento, enfim. Então eu lia muito, né, eu fazia coleção, né, dos trabalhos do Maurício, enfim. Então, aí deu a dica, né, o amigo escritor Adriano Paulo, se você gosta de carro, leia sobre carro. Se você gosta de moda, leia sobre moda. Enfim, então fica a dica para você aí. E a leitura nos traz o conhecimento, né? Querido amigo, vamos para a próxima pergunta. Como foi que o irmão escreveu o primeiro livro? Eu, EVG Israel, estou lendo Direito de Recomeçar e percebo que a história já de início, né, fala do Walter, que é a história de todo pai de família, né? Porque eu lendo ali, eu pensando comigo, nós vivemos assim, né? Meditando assim. Vivemos numa insegurança, que eu posso dizer. Hoje estamos empregados, mas amanhã talvez não. E as contas são diárias, são todo dia, né? E eu lendo o livro Direito de Recomeçar, eu vi a minha vida, eu vi a vida de muitos brasileiros, de muitos pais de família, que se preocupam em trazer o melhor para a família, né? Enfim. E eu recomendo, né, o livro Direito de Recomeçar, recomendo todos os livros que o escritor Adriano Paulo já escreveu, mas fala um pouquinho do primeiro livro, né, o primeiro livro que o irmão escreveu. O primeiro livro que eu escrevi foi o livro Eterna Comunhão. O assunto desse livro fala da nossa comunhão com Deus, né? O nosso caminhar diário com Deus. Eterna comunhão, uma amizade eterna, né, com Deus. Como manter essa amizade, né? Então eu tive a ideia de escrever esse livro no ano de 2015. Esse livro foi publicado no ano de 2016. Então eu comecei a escrever esse livro todo, eu escrevi ele à mão, né, a caneta, diferente dos outros dois que eu escrevi. Então, o livro Eterna Comunhão, eu lancei ele no ano de 2016,
e fui convidado pela editora para lançar ele na Bienal, né? Então, o livro Eterna Comunhão ele me trouxe muita felicidade, porque o primeiro livro ele é um livro fino, de 75 páginas, mas o assunto desse livro é um assunto muito importante, né? Porque trata da comunhão com Deus. Aqui eu falo sobre a oração, sobre o nosso tempo, né? Que deve ser gasto com Deus, não em coisas fúteis, coisas sem importância. Então, é um livro de leitura rápida, né? Porque ele tem 75 páginas. E eu considero um livro importante para a vida espiritual. E nesse mundo que vivemos, onde a correria é tão grande, né? Nós acordamos cedo, preocupados em pegar o ônibus para ir para o trabalho, em ligar o carro, preocupados com o horário, o trânsito. E aí, seja no trabalho, você se concentra ao máximo. E onde Deus fica na nossa vida, né? Também na vida de um estudante que tem que entregar trabalho, tem que se preocupar com provas. Então, será que estamos concedendo espaço para Deus também, né? Em primeiro lugar, né? Estamos concedendo espaço para Deus. Então, esse livro, Eterna Comunhão, eu considero muito importante a leitura desse livro, né? É uma leitura que vai inspirar você, né, na sua caminhada para o céu, vai te inspirar, vai te levar a refletir como estou organizando a minha vida, se estou dando espaço para Deus habitar. Então ele leva a essas reflexões. E foi uma grande alegria para mim publicar o livro Eterna Comunhão, né, como se fosse o primeiro filho. Ele foi o resultado de um sonho, né, uma realização. Já o segundo livro, Direito de Recomeçar, eu publiquei ele no ano de 2017. E então eu tive a ideia de escrever o segundo livro, uma história. É uma história de ficção, né? Podemos considerá-la como uma parábola, como você diz, né? Você está lendo e eu fico muito feliz em saber disso. Se você está lendo, está gostando, ele é uma história de ficção. E ali eu fui bolando personagens, pesquisando. E no ano de 2017 aconteceu o lançamento do livro Direito de Recomeçar. Eu considero um livro muito especial, o livro Direito de Recomeçar, né? E é uma história fictícia, mas é uma história, como você disse, de muitas famílias, né? De muitas famílias que passam por isso. Deus, ele está o tempo todo ao nosso lado, né? As pessoas cometem erros, né? O próprio ladrão da cruz, Deus concedeu a ele ali no último suspiro de sua vida o direito de recomeçar, né? Deus ele não olha quando você se coloca diante de Deus, quando você se arrepende do seu erro, do seu pecado, de coração, Deus ele perdoa e lança no fundo do mar, né? Ele esquece. Porque Deus ele quer te ver no caminho certo. Deus ele tem propósitos grandes, propósitos maiores para a sua vida, para a nossa vida, né? E o livro Direito de Recomeçar conta a história de Walter, né? Walter tem uma vida bem sucedida, uma família. Walter trabalhava na boa empresa e de repente
Walter começa a perder tudo. Mas Walter, ele não acreditava em Deus, né? Mas ele passa por muito sofrimento, né? Muito sofrimento para ele poder refletir. O sofrimento é uma ponte que leva a pessoa para a reflexão. Quem não leu, eu indico que leiam, porque não irão se arrepender. O livro Direito de Recomeçar é uma história fictícia, contudo, uma história de muitas famílias, né? Muitas pessoas passam por isso, pelo que Walter passou. E agora falando do terceiro livro, Jornada para o Céu, é um livro com muitas reflexões, né? É um livro de meditações. E é um livro que tem, diferente dos outros dois, o Jornada para o Céu, ele é um livro com vários temas, né? Vários temas importantes para o cristão. E você pode ler o livro Jornada para o Céu uma reflexão por dia, ou você pode ler também ele de uma vez, né? Como você lê outros livros. E ele tem muitos temas. Vou citar alguns aqui. Meu Primeiro Dever, O Mapa para a Vida, Seja um Bom Samaritano, Em Dia de Tribulações. São diversos temas. Aqui falo também sobre a internet, né, as redes sociais, nos tempos atuais, tudo em seu devido tempo, Dia dos Namorados, os caminhos do homem sábio, honra devida aos pais, orações intercessórias. São vários temas que eu abordo aqui no livro Jornada para o Céu. Alguns temas do livro Jornada para o Céu, eles foram tirados do meu blog. Eu tenho um blog desde o ano de 2010, né? E naquele tempo, muitas pessoas me falavam, você poderia tirar esses textos e escrever um livro, publicar um livro. E somente no ano de 2019, o livro Jornada para o Céu nasceu. E também aqui no último capítulo tem um testemunho muito importante do que Deus fez, né, em nossa vida. E os outros 2 livros, né, são 5 livros que escrevi, serão publicados. Talvez esse ano ainda, ou no início do próximo ano. Então, os outros 2 livros serão uma surpresa. Então, respondendo a sua pergunta, Jornada para o Céu e Eterna Comunhão não são livros de história, né? Como o Direito de Recomeçar. Mas o próximo livro que vem aí, né? A Última Lágrima, já vou soltar o nome aqui em primeira mão, né? A Última Lágrima é uma história muito bonita. Ele será lançado, né? Em breve, muito breve, ainda não tenho a data, mas será lançado ainda este ano ou no início do próximo ano. A Última Lágrima. Uma história muito bonita, assim como a história do Direito de Recomeçar. Então eu vou deixar a curiosidade aí para os nossos ouvintes aí, para quem está ouvindo. Vai ficar curiosidade. Será como que é a história da Última Lágrima, o novo livro, né? Então, espero ter respondido a essa pergunta. Meu Deus, que honra, meu querido amigo, o escritor Adriano Paulo, saber de mais um filho, né? A Última Lágrima. Que privilégio, né? Eu fico muito feliz de saber que o irmão soltou aí, né, o nome do livro. É importante, né? A leitura sempre é importante. E eu tenho muito mais aí para frente. Vamos para frente para entrevistar, para conversar um pouco aqui
com o escritor Adriano Paulo. São muitas perguntas, eu acredito que ele não vai fugir de nenhuma. E a próxima pergunta, meu querido amigo, sabemos que na maioria dos filmes, os roteiros, né, que foram produzidos no cinema, saiu de dentro de livro. Você cita aí, se puder, 3 livros que o irmão sabe, que o irmão leu e gostou muito, e que saíram de dentro, sabe, da escritura para as telas de cinema. Fala aí para nós, conta para nós 3 livros, 3 escritores e que se tornaram filmes. Me recordei aqui de algum, dentre eles, O Peregrino. O Peregrino para mim é um livro muito especial, né? Eu considero assim o meu livro preferido e tem um espaço especial aqui na minha estante. Quem escreveu o livro O Peregrino foi John Bunyan. E John Bunyan, ele viveu no século XVII, na Inglaterra. John Bunyan, ele começou em poucas ideias cristãs. Contudo, na sua época, o cenário político não era dos melhores. Então, John Bunyan passou a enfrentar grande oposição e perseguição. Então, John Bunyan foi preso. Passando seus dias ali na prisão, John Bunyan começa a escrever o livro O Peregrino. E o livro Peregrino, ele é um fenômeno cristão, da literatura cristã. Muitos ouvintes aqui devem conhecer o clássico O Peregrino, né? Uma história de ficção, que eu também vejo como uma parábola, né? De um viajante rumo ao céu. Eu considero muito linda essa história. E fica aí indicação literária aí para quem tiver curiosidade e ainda não leu, né? Ou assistiu o filme. Porque também tem o filme do Peregrino. Quando eu comprei na livraria evangélica, veio o livro e veio o filme, em DVD na época. Então aqui em casa eu tenho os dois, eu tenho o livro e tenho o filme. Eu assisti o filme e não foi tão detalhista conforme o livro, né? O livro ele sempre tem mais detalhes e eu não sou muito fã de filme. Eu sou mais de livros, né? Sou mais fã de livros, de literatura. Então, eu indico aí o Peregrino. E também tem lá no meu canal do YouTube. Você digita lá escritor Adriano Paulo e procura lá. Tem indicação literária O Peregrino de John Bunyan. E lá eu falo um pouco mais sobre o autor e falo sobre o livro. Eu acho que vale a pena aí para quem ainda não leu. O outro livro de William é o A Cabana, né? A Cabana, que também é um fenômeno literário, né? E tem o filme também, A Cabana. Eu assisti o filme no cinema, mas primeiro eu li o livro A Cabana também. O livro tem muito mais detalhes. Sempre o livro ele é mais detalhista do que o filme, né? E conta a história de Max. Ele perde a sua filha, que foi brutalmente assassinada, e depois ele tem um encontro, né, com Deus, numa cabana. E aí, ele meio a sua revolta, né, Deus vai trabalhando em Max, e Deus aparece para ele em várias formas, ali na cabana. Mas, para quem prestar atenção no livro ou no filme, vai ver o propósito e a mensagem que o William quis passar para as pessoas. Uma mensagem muito importante, né? Muito especial, que nos leva a refletir. Você me pediu 2, né? Eu falei A Cabana e o Peregrino, mas eu vou falar 3. Então eu vou falar o outro, Até o Último Homem,
que estava na Netflix, eu não sei se ainda está, mas o livro chama Soldado Desarmado. Por que Soldado Desarmado, né? Quem assistiu ou leu o livro sabe. Trata-se de um jovem que vai para a guerra. Ele é fatos reais, baseado em fatos reais. Aconteceu mesmo essa história. Um jovem que vai para a guerra tem um propósito com Deus, ele é cristão. Ele não usa arma, né? É muito interessante. Eu indico esse livro ou o filme. Então ele vai para a guerra, não usa arma, né? Ele vence essa guerra, mas ali ele salva muitos soldados feridos, salva muitos. Então eu assisti o filme, esse eu fiz o contrário, eu assisti o filme primeiro, depois eu li o livro, né? Mas fica aí a dica desses três. Você pediu dois, eu falei três, né? Que me veio à mente aqui: O Peregrino, A Cabana, Até o Último Homem, Soldado Desarmado. Então fica aí a dica aí para quem tiver a curiosidade. São filmes baseados nos livros, né? Espero aí ter respondido a sua pergunta. Sim, respondeu muito bem. Vamos falar um pouquinho da decisão. Nos últimos trabalhos do EVG Israel, eu também tenho falado muito do poder da decisão. Tenho falado em lives, tenho colocado os cortes das lives para o público e tenho falado muito do poder da decisão. A gente toma decisões certas, decisões erradas, e nas certas nós somos muito felizes, né? As pessoas que estão ao nosso redor também se beneficiam, e as decisões erradas prejudicam nós, prejudicamos quem está ao nosso redor, mas temos que dar sequência na vida. Acho que seria a palavra certa. Fala um pouquinho como foi a sua decisão de ser um youtuber, como todos nós tivemos que aprender um pouco como lidar com a plataforma. Fala das dificuldades para gravar, fala um pouquinho aí de como foi a sua decisão de eu quero levar para o YouTube o que eu escrevo, o que Deus tem passado para mim. Então, certo dia eu acordei pela manhã e abri o meu livro Eterna Comunhão, onde estava fazendo uma reflexão. Então eu peguei um trecho do meu livro e senti o desejo de compartilhar aquele trecho, aquela minha reflexão, né, meu devocional daquela manhã. Eu senti o desejo de compartilhar com mais pessoas, né, até mesmo com aquelas que não havia adquirido o livro. Gostaria que ela tivesse contato com aquelas palavras escritas ali. Então eu peguei o meu celular e com a mão esquerda eu segurei o livro em posição de selfie. Eu gravei um vídeo falando e explicando, né, lendo e explicando o significado daquelas palavras que estavam no meu livro. Então eu tive a ideia de criar um canal no YouTube com o nome Escritor Adriano Paulo e publiquei esse vídeo desse devocional do meu livro Eterna Comunhão. Então, muitos amigos me falaram que as palavras foram bênçãos para eles, né? Então eu pensei que poderia alcançar mais pessoas também gravando o vídeo no YouTube, né? E no começo eu enfrentei muitas dificuldades para gravar, entre elas a timidez, né? Porque eu era muito tímido, ainda sou, mas eu era muito mais. E
com muita dificuldade para expressar. Vocês podem ir lá nos meus primeiros vídeos e vocês vão notar isso. Mas eu me lembro, sempre me lembro da palavra de Deus a Moisés, onde ele diz, né, ele convoca Moisés para falar ao povo de Israel, e Moisés ele tenta rejeitar aquele chamado, e Deus diz, não foi eu que criei a tua fala, não foi eu que te criei, né? Deus fala, é duro com ele dessa maneira. E Moisés então aceita o chamado, né? Moisés era muito tímido. Então sempre me recordo disso. Então não tenho medo, né? Não tenho medo de pregar o Evangelho, de transmitir às pessoas aquilo que Deus coloca em meu coração. Né? Porque Deus ele nos capacita para isso. Quando você se dispõe ao chamado de Deus, ele se capacita para isso. Então, esse foi um dos primeiros obstáculos que eu venci. Eu tive que vencer, né? A timidez. Outros obstáculos também tive que vencer. No começo, meu celular era muito ruim, né? Não tinha memória. Então, essa foi uma grande dificuldade para mim, gravar com aquele celular. O ambiente aqui era escuro também, né? Não tinha microfone e foi difícil gravar. Eu até pensei em desistir do canal, mas com o passar do tempo, muitas pessoas foram me orientando, amigos mais experientes com canal experiências no YouTube, né? Entre outros amigos foram me aconselhando, né? Como proceder com o meu canal. Eu fui acatando esses conselhos e aos poucos Deus foi me concedendo ferramentas, né? Minha esposa me presenteou com um refletor, né? Mais tarde com um celular novo. Depois comprei um microfone, o cenário. E aos poucos Deus foi concedendo as ferramentas para o canal. É um canal pequeno, não é um canal grande, ele está com 1.600 inscritos. Agradeço a Deus, né, por essa quantidade de pessoas, porque no início eu não esperava que eu fosse atingir os 1.000 inscritos. No início eu não esperava que eu chegasse nos 100 inscritos, né, e hoje eu estou com 1.600 inscritos. E eu agradeço a Deus por isso. O canal ainda é pequeno, ainda não tenho muitas ferramentas, né, profissionais, não tenho ferramentas profissionais, mas eu vi que o canal ele cresceu, né? Quando eu olho lá para o começo, eu tenho uma satisfação, né? E agradeço a Deus. E tudo devemos dar graças a Deus. Então, quando eu olho o canal hoje e comparo com os primeiros vídeos, eu fico feliz. Eu acredito nos propósitos de Deus, né? O canal ele vai chegar até onde Deus quiser que ele chegue, né? Ele vai alcançar as pessoas que Deus acha que precisam, né? Ser alcançado. E assim eu deixo Deus levar, né? Que nós não caminhamos com as nossas próprias pernas, e é Deus que vai nos conceder a direção, né? Nós oramos, perguntamos a direção dele e ele vai concedendo a direção, né? Então eu sou muito grato a Deus por isso. No começo do canal eu não sabia que o canal era chegaria um tempo que ele seria monetizado, né? Eu não sabia, depois fiquei sabendo. E
se algum dia o meu canal for monetizado, né, que o dinheiro ele seja bem empregado na obra, né, no propósito, né, no próprio canal, também com os livros, né, e eu acredito que tudo é permissão de Deus, né, e Ele tem abençoado o meu canal, e eu agradeço muito a Deus e também agradeço as pessoas que me apoiaram, né? Não vou citar nomes para não ser injusto com alguém, mas desde já eu quero aqui agradecer todas aquelas pessoas que me apoiaram e ainda apoiam, né? Que assistem todos os vídeos, né? Sem interesse de eu ir lá no canal dela, né? Assistem os vídeos, se agraciam com as palavras, né? Sentem-se abençoados e compartilham lá, né? Escrevem lá a opinião dela sobre aquele assunto. Então, desde já, eu agradeço também a essas pessoas. Amém, glória a Deus. Querido amigo, fala um pouquinho, uma palavra para animar, porque temos vivido um tempo em que as pessoas têm se desanimado. Eu, particularmente, acordei numa certa manhã desanimado, não queria ir para o carro, né, que às vezes eu gravo lá, não queria gravar, não queria fazer nada, estava muito desanimado. As pessoas têm estado num momento crítico. O desânimo tem sido a roupa das pessoas, tem batido na porta. E fala uma palavra para que aprendemos a chacoalhar a roupa do desânimo, se levantar, seguir em frente, pois a vida continua. Nós temos muitos ainda para trabalhar. O propósito de Deus, os planos de Deus para nossa vida não é parar agora. Então fala aí uma palavra para animar os cristãos, animar os não cristãos, os gregos, os troianos, os romanos, enfim, fala uma palavra para animar todos na estrada da fé. Bom, considero essa pergunta sua muito importante, uma pergunta pertinente, né? Pois estamos vivendo um momento difícil, né? O mundo está atravessando por um momento difícil na sua história. Sabemos que o projeto de Deus para a humanidade não era isso, né? Deus, ao criar o planeta Terra, Ele criou tudo perfeito, inclusive nós éramos perfeitos. Nós não fomos criados para conhecer a morte, nós não fomos criados para conhecer o sofrimento. Contudo, a culpa do nosso sofrimento hoje é nossa, né? Não de Deus. Após o pecado, uma planta passou a ter espinhos, o animal passou a se alimentar de animais, né? O homem passou a ter que correr atrás do seu sustento, a mulher passou a ter dores ao dar à luz, né? Passamos então a conhecer o lado sombrio, né? Passamos então a ter contato com a dor, mas não era plano de Deus. Mas o interessante é que Deus ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou só, abandonados. Ali, quando Deus matou o animal para conceder a Adão e Eva vestimenta, né? Ali ele já estava deixando o recado, né? O seu filho Jesus seria morto para nos cobrir, né? Para cobrir a nossa nudez espiritual. E Jesus ele veio
né? Para trazer alívio, para tirar o sofrimento, né? O cego passou a enxergar, o coxo passou a andar. Muitos milagres Jesus ele concedeu enquanto ele caminhou aqui na terra e durante também o nosso tempo, né? E Jesus ele não deseja o nosso sofrimento. Nós lemos aqui na palavra do Senhor, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Né? Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. O medo ele faz parte da nossa vida. Né? Deus nos criou com sentimentos. Então o medo faz parte. Mesmo ele fazendo parte, Deus, ele diz, não tenha medo, porque eu estou aqui, né? Eu estou aqui ao lado de vocês. No Salmo 91, Salmo 23, Salmo 23, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Deus quer dizer, o que o salmista quer dizer ao escrever, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quer dizer, o Senhor é meu pastor e isso me basta, né? Pode faltar alguma coisa, mas você tem Deus, o seu pastor. Está escrito no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e isso me basta, né? Eu não tenho falta de mais nada porque Ele é o meu pastor. Eu tenho Deus. É isso que o salmista quis dizer ao escrever o Salmo 23. E nós também, se nós temos Deus, nós não precisamos de mais nada, porque nós temos tudo, nós temos segurança. E se vier faltar algo, vamos lembrar do povo de Israel, que Deus derramou sobre eles o maná, no momento que eles poderiam passar fome, caiu pão do céu. O maná era nutriente, saboroso, com gosto de pão de mel, segundo a Bíblia. Então, se nós temos Deus, conforme o salmista escreveu, nada nos faltará. Ou seja, eu tenho Deus e isso me basta. Se você perdeu seu emprego por amor a Deus ou por outro motivo, e se você tem Deus no seu coração, não tema. Deus, Ele é capaz de derramar maná para você. Nada vai faltar. Em algum lugar da Bíblia está escrito, nunca vi um justo desamparado. Né? Deus jamais deixará um filho seu desamparado no sofrimento. Então, se essas simples palavras que eu digo aqui, seja palavras encorajadoras, né? Sejam palavras de ânimo, num tempo tão difícil, né? Se você ouvinte está passando por qualquer tipo de problema, que essas palavras elas sirvam, né, hoje para te abençoar. Que ela seja um refrigério hoje para a sua vida, tá bom? Porque se você tem Deus, você está bem amparado. Você tem tudo. Não precisa de mais nada, você tem tudo. E o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus da providência. É o Deus que derramou maná para o povo de Israel. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que, na hora que não tem saída, Ele providencia um meio para você não ficar só. Para você não ficar envergonhado. Então, se eu estiver falando para alguém hoje,
que está de cabeça baixa, que está desanimado, desacreditado, que perdeu a esperança, levante a cabeça, se ajoelhe, converse com Deus. Ele te dará a resposta. Ele segurará nas tuas mãos, se levantará. Ele é o Deus da providência, é o Deus de Israel e é o nosso Deus. Ele é o teu Deus. Então, eu deixo aí essas palavras aí para animar, né, a sua vida. Amém. Amém. É importante, né, a gente buscar na palavra de Deus, né? Porque Deus nunca nos deixa só, como disse o nosso amigo escritor Adriano Paulo. Muito bem. Meu irmão, meu amigo, fala um pouquinho. Eu tô sempre falando assim, fala um pouquinho, né? Do apoio que muitos de nós às vezes temos e às vezes não temos, que é o apoio da família. O amigo tem o apoio total da sua família, o apoio da família para seguir com o canal no YouTube, seguir gravando. Fala um pouquinho da importância do apoio familiar. Graças a Deus, eu tenho sim o apoio. Eu tenho o apoio da minha esposa, tenho o apoio dos meus pais, tenho o apoio de alguns familiares, né, parentes, e de alguns amigos, né, pessoas verdadeiras, que estão ao meu lado, me apoiando. Mas, por outro lado também, tem pessoas que não apoiam. Mas nós devemos lembrar sempre de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo e ele não veio para agradar, né, parentes, ele não veio para agradar a própria família, amigos. Ele veio trazer uma mensagem de Deus. E ele fala: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Né? Jesus fala isso. Nós não devemos esperar apoio das pessoas. Porque, eu digo isso porque o apoio das pessoas é muito importante e nos alegram. Mas eu digo que não devemos esperar isso porque corremos o risco de nos decepcionarmos. Né? Porque eu vi um filósofo falando, o Leandro Carnal, eu vi ele falando em um vídeo, que o seu amigo, ele não vai demonstrar a amizade dele, que ele é sincero, quando você estiver passando por dificuldade. Mas sim quando você estiver conquistando algo. Aí sim você vai ver quem é seu amigo, né? A pessoa verdadeira, ela vai estar do teu lado quando você se formar numa faculdade, vai estar do seu lado quando você se casar, quando você estiver tendo algum sucesso, ele vai estar ali do seu lado te ajudando, te apoiando. Mas o falso amigo, ele não quer te ver prosperando, então ele não vai te apoiar. Mas, retornando ao exemplo de Jesus, não devemos esperar apoio das pessoas. Nós devemos cumprir o nosso propósito, né? Cumprir aquilo que Deus ele pede para que façamos. Se Deus pedir para falar uma palavra no YouTube, eu devo falar. Mesmo que essa palavra seja contrária ao pensamento da maioria das pessoas, eu devo falar. Se a maioria não gostou, né?
já não é um motivo para entristecer. Mas devo ficar feliz que aquela mensagem foi transmitida, chegou até aquelas pessoas, né? E assim foi o ministério de Jesus, né? Muitos dos seus familiares e muitos amigos ali que rodeavam o mestre não compreenderam o propósito do mestre, né? Muitas pessoas não vão compreender o seu propósito, o meu propósito aqui na Terra. Não sei, talvez seja por inveja ou porque não compreendeu mesmo o seu propósito. Elas vão te ignorar. Vão dizer que, ele quer se aparecer. Ele está fazendo isso para se aparecer. Ele criou um canal no YouTube para ganhar dinheiro. Ele escreve livro para ganhar dinheiro. Né? Quando a pessoa ela se compreende mal, ela passa a se opor. Ela passa a ser oposição no seu ministério. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele levou esse mundo, muitos judiaram, né? Compreenderam mal que ele queria se tornar rei, né? Político. E não era isso o propósito de Jesus. Não entenderam a essência de Jesus, né? Não entenderam a essência dele, a pureza que ele estava transmitindo, a sinceridade de Jesus, de suas palavras. E o mesmo vai acontecer, meu irmão Rael, comigo e com você e com os nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, que tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Vai acontecer o mesmo. Seremos mal compreendidos por muitas pessoas, inclusive por muitos parentes e familiares, pessoas próximas, amigos próximos. Talvez até mesmo da igreja que frequentamos, seremos mal compreendidos, né? Seremos ignorados. Mas Deus, Ele colocará muitas pessoas também na nossa vida que compreendem o nosso ministério, compreendem aquilo que queremos transmitir. Pessoas que enxergaram em nós a essência, né? E não julgaram erroneamente. Isso acontecia na vida de Jesus e acontece na nossa vida. Então eu não me preocupo, né? Se algum parente, familiar ou amigo não me apoia, né? Mas graças a Deus eu tenho a minha esposa que me apoia, como eu disse, os meus pais, tenho alguns amigos também que apoiam e estou muito feliz, né? E eles compreenderam, né? Feliz porque eles compreenderam o propósito do meu ministério. E aqueles que ainda não compreenderam o propósito do meu ministério, eu oro a Deus para que mostre para essas pessoas, né? O propósito que Ele tem para mim. Para que Deus mostre para essas pessoas a minha essência, né? Para que elas não possam me julgar e ter oposição. Porque fazendo isso, elas não estão se opondo a mim, elas estão se opondo ao próprio Deus. Porque por mais simples que eu seja, por mais simples que você seja, ou qualquer pessoa seja, né? Ali tem o dedo de Deus, tem um propósito para alcançar a pessoa. Então essas pessoas que não apoiam, que se ignoram, né? Elas estão compreendendo mal, elas estão se opondo, não a nós, mas ao próprio Deus. Amém, isso aí. Bom, eu fiz essa pergunta porque aqui no YouTube, né, ou em qualquer trabalho que a gente for fazer, as crianças, por exemplo, né, mas vamos falar também de adultos, vamos ver se o ouvinte consegue entender o meu pensamento. Assim, aqui no YouTube os primeiros que nós queremos mostrar os nossos vídeos
são para nossa família, né? E às vezes nós somos decepcionados porque não temos o apoio, né, que gostaríamos da família. A criança, quando faz um lindo desenho, ela corre mostrar para a mãe, né? E pode ser o desenho mais que não tá aquela maravilha toda, porque a criança está iniciando agora na escolinha. Sabiamente ela vai falar: vamos usar essa cor, que tal você copiar aqui, fazer ali, enfim. Então é claro que a mãe não vai falar algo para que a criança saia decepcionada, chorando, né? E a mesma coisa acontece com nós seres humanos, né? Que nós venhamos aprender a falar as coisas com sinceridade, com a verdade, né? Palavra muito próxima uma da outra. Mas também não tem por que nós jogar um caminhão de areia nos projetos, nos sonhos de quem está... O que cabe a nós é ajudar a ensinar, né? Se somos mais experientes, se estamos mais avançando um pouco mais, então devemos ajudar. E o apoio familiar é muito importante em todas as áreas, né? Não só no YouTube, mas em tudo que a gente for fazer. O apoio familiar, pois a família é a base, né, da nossa caminhada. Muito bem, falando de família, vamos falar, né, da família de dois, que se inicia, né? Aqui é eu e a Nádia, então somos uma família de dois. Fala um pouquinho do relacionamento que Deus tem com o homem e a mulher, né? A família de dois, como eu sempre digo. Fala um pouquinho sobre esse tema. É muito boa, importante, né, essa pergunta sobre o relacionamento de um casal. Eu tenho 11 anos, né, de casado com a Juliana e nos conhecemos na mesma igreja onde frequentamos hoje e ambos temos pensamentos cristãos, né, parecidos. Lá em Amós 3, versículo 3 diz: andarão, pois, dois juntos, se não estiverem de acordo? Né? É uma pergunta que está em Amós 3, versículo 3. Nós vemos hoje muitos divórcios, muitos casais infelizes, né? Vemos cada um querendo puxar a corda para o seu lado, né? E na maioria das vezes onde isso acontece é porque há julgo desigual, né? Jesus ele pedia para que seu povo não procurasse pessoas de outras terras para se casar. Mas por que ele dizia isso? Exatamente por isso. Porque um está caminhando para o céu e o outro para o inferno. Então, um casamento assim não tem como dar certo, né? Então, a base para um casamento duradouro, a base para um relacionamento dar certo, é Deus. Deus é a estrutura de qualquer relacionamento. Não só apenas marido e mulher, mas até mesmo relacionamento de amizade. Deus precisa ser a fundação. Esse casal eles devem amar a Deus juntos, devem buscar a Deus juntos, devem ir para a igreja de mão dada juntos, se alimentar do mesmo nutriente. O contrário dificilmente dará certo, né? Então, o casal ele deve tornar o seu lar um pedacinho do céu, né? O culto a Deus ele não
fica somente ali na igreja. O cultuar a Deus também no lar, né? Ao amanhecer, o casal ele deve cultuar a Deus, levantar um altar diante de Deus, deve buscar a Deus junto, devem orar junto, né? Ao entardecer, entregar a Deus aquele dia junto. Quando isso acontece, né? Quando há essa sinergia no lar, aquele casal ele é abençoado por Deus, tudo na vida daquele casal dá certo e é um casal feliz, né? Como está escrito lá em Provérbios, né? É melhor comer um pedaço de pão do que uma casa luxuosa, né? Onde há briga. Então você pode morar num barraquinho bem simples, mas se o casal perdeu, né? Ali tem felicidade, né? Pode ser uma vida mais simples que seja. Se o casal buscar Deus junto, se eles têm Deus e lutam pelo mesmo propósito, que é o céu, aquele casamento naquele lugar simples será muito feliz. Ao contrário de mansões, onde não tem felicidade, onde Deus não habita, porque não é buscado. Então eu vejo aí a importância do casal em buscar a Deus juntos, né? Aos casais que têm filhos também, né? Quando os filhos vê o pai e a mãe no altar de Deus, qual o exemplo que eles estão tendo e qual o exemplo que eles vão levar para a vida toda, né? Eles podem até se desviar um dia, mas eles foram ensinados o caminho do Senhor, né? Foram ensinados no caminho do Senhor. Então, o segredo, né, para o sucesso de um casal é Deus, né? Muitos valores estão se perdendo, né? Família tradicional, ela está se perdendo porque o mundo não conhece a Deus. Quando não se conhece a Deus, não existe lei. Você não precisa seguir nenhuma lei, né? Você vai seguir a lei qualquer, aquilo que vier no seu coração. Você vai seguir a carne. Então o caminho dessas pessoas que não seguem a lei de Deus é um caminho de tristeza. Porque a lei de Deus é para a proteção do homem, da família, para proteger a família. E a família que tem a lei de Deus, cumpre a lei de Deus, é uma família feliz, com valores eternos. Porém, a família que não segue a lei de Deus é uma família que está seguindo para a perdição e a destruição. Então não existe meio termo. O segredo é Deus para todo relacionamento, principalmente o conjugal. Então tá aí o segredo para um bom relacionamento é colocar Deus, né, no meio como ali principal, né? E isso é importante. O casal lerem a Bíblia, fazer orações, trazerem Deus para estar mais perto do relacionamento, porque o inimigo ele nunca gostou, né, da comunhão do casal, do bem-estar. Então está aí o escritor Adriano Paulo comentando, né, deixando uma palavra sobre o relacionamento a dois e também, né, colocar Deus também na amizade. E eu agradeço a Deus porque Deus tem me colocado amigos maravilhosos no meu caminho. Muito obrigado, meu querido amigo escritor Adriano Paulo. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta simples, né? Na escola, né, na época de estudante, na minha época, né, eu me destacava numa certa matéria
A pergunta é simples, né? Então quem se destaca na literatura, a linguagem portuguesa não tem erros. A pessoa ela vai bem na escritura, vai bem no escrever ali, enfim. Fala um pouquinho aí sobre destaques, até porque eu tenho trazido muito essa palavra, né, no canal, né, quando os destaques, os cortes da live, os melhores momentos da live, e tem sido bênção, né? Fala um pouquinho sobre os destaques, né? A pessoa se destaca na literatura, então ela tem um linguajar um pouco diferente. Sim, o português é muito complexo, né? Mas se a pessoa ela tem um contato diário, ela tem o hábito de ler, né? Ela gosta dos livros, então ela está se familiarizando com as letras e com o português correto. Isso leva um tempo, né? Não é da noite para o dia, mas de tanto a pessoa ler, né? De tanto ela estar em contato ali com as letras, ela vai melhorando sim o vocabulário, tanto no falar quanto no escrever, né? Vai errar menos. Não digo que vai se tornar um perito, né? Vai se tornar perito aí no português, mas vai errar menos, né? Na hora de escrever ali, ela vai se lembrar das palavras corretas, do emprego das palavras ali, né? Então eu digo que a leitura ela é fundamental, ela é importantíssima para quem deseja falar e escrever bem, né? Como eu disse, não vai se tornar um perito, né? na língua, mas vai te ajudar muito, vai te auxiliar muito, né? A leitura ela tem essa magia. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast e quero pedir gentilmente para o meu amigo escritor Adriano Paulo deixar os agradecimentos, deixar aí redes sociais, enfim. Fica à vontade, meu querido. Eu espero que o ouvinte do canal EVG Israel TV, tenha sido abençoado, né, com com as perguntas, com as respostas do meu amigo escritor Adriano Paulo. Querido, fica à vontade para deixar aí os seus agradecimentos e também suas redes sociais. Eu quero agradecer ao evangelista Israel, né? EVG Israel TV, pela oportunidade de estar aqui, né? E confesso que quando recebi o convite eu não pensei duas vezes por se tratar do Israel, né? O qual eu considero um servo de Deus, um amigo e um irmão em Cristo, né? Então, eu te parabenizo pelas excelentes perguntas, né, feitas, pela oportunidade de falar mais de mim, apresentar mais o meu trabalho, né? E peço a Deus aí que abençoe a sua vida e da sua família cada dia mais, que abençoe o seu trabalho na plataforma, seu canal e o seu trabalho também, né? Que Deus esteja em todos os seus negócios, né? Porque são para Deus, o seu canal ele traz conteúdo relevante e é uma bênção a muitas pessoas. Que Deus continue se abençoando, né? As minhas páginas são no Facebook
escritor Adriano Paulo, /facebook.com. No Instagram é Adriano_Paulo, escritor. O blog é escritor Adriano Paulo, escritor Adriano Paulo, .blogspot.com. Né? No YouTube, escritor Adriano Paulo. E quem se interessar pelos meus livros são Eterna Comunhão, Jornada para o Céu e Direito de Recomeçar. Em breve terei um novo livro, o lançamento do novo livro. Quem se interessar por um dos meus livros pode estar entrando em contato comigo através de uma das minhas páginas, né? Pode deixar mensagem para mim, eu entrarei em contato. Ele pode deixar seu telefone, entrarei em contato e enviarei o livro para você com enorme prazer e satisfação, tá bom? Convido todos os meus amigos a se inscreverem no canal do EVG Israel. Não irão se arrepender, porque o canal dele é bênção, repleto de conteúdos relevantes para a sua vida. Convido os amigos do Israel para inscrever-se no meu canal, onde falo sobre os meus livros, faço reflexões e dou dicas literárias e muito mais. Ambos os nossos canais, eles são, né, para honrar e glorificar o nome de Deus, conteúdo cristão, e vocês só têm a ganhar inscrevendo em nossos canais, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que acompanharam essa entrevista até o final, né? Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Que tenham aí um 2021 cheio de bênção, muita felicidade aí na presença do Senhor, se preparando para a volta de Jesus. Um forte abraço a todos. Muito bem, então aproveitando a parte de agradecimento, eu agradeço a todo o público do canal EVG Israel TV e ao público também do canal do escritor Adriano Paulo, aos novos inscritos, e sejam sempre bem-vindos. Aguarde o próximo convidado para o próximo podcast, vai ser um convidado muito top, e muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Que Deus vos abençoe. Fica ligadinho no canal EVG Israel TV, que sempre tem devocionais, café com EVG, momento da palavra, tem sempre novidades também por aqui. Tem o audiocast, né, que é café com EVG em audiocast, tem também momento da palavra em audiocast, e às vezes tem eu também aparecendo. Que Deus abençoe a todos, nos veremos, você me ouvirá também no próximo podcast. Tchau, tchau. Forte abraço.